bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Uma alegria de chegarmos até você, ao seu lar, com as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Hoje, segunda-feira, dia 26 de fevereiro, nós abrimos então as reflexões das mensagens referentes à segunda semana desse nosso itinerário quaresmal em preparação à Páscoa da Ressurreição. Portanto, para que possamos celebrar esse dia, meditar, fazermos o nosso processo de conversão pessoal, familiar e comunitário, nós vamos ter o Evangelho de Lucas, o capítulo 6, versículos de 36 até 38. Disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Creio, caros irmãos e irmãs, que esse trecho do Evangelho nos ajuda muito no nosso processo de caminho quaresmal. Esse processo nosso de conversão, de mudança, quem sabe, de nossas atitudes e mentalidade. O evangelista Lucas, ele depois que de anotar, de descrever as bem-aventuranças, ele anota, traz presente o mandamento do amor universal e da misericórdia. Talvez para nós a gente perceber como praticar esta misericórdia. É o que indicam exatamente os versículos que nós hoje escutamos. Eu quero chamar a atenção porque esse trecho ele traz para nós alguns verbos que revelam que o sujeito de tudo isso é o Pai. O que ele nos diz? Não sereis julgados, não sereis condenados, sereis perdoados. Perdoai e sereis perdoados. Mas por quem? Pelo Pai. O que vai ser dado para cada um de nós? Uma boa medida que será colocada no nosso colo. Veja, aqui estão assim, os verbos que revelam que o sujeito exatamente do mandamento do amor, o amor universal, o sujeito da misericórdia, sempre é o próprio Deus. O convite para a gente não condenar, que nós não vamos ser condenados. Vamos perdoar porque nós vamos ser perdoados. Então, esse é o critério. Ora, o Evangelho ele descreve para nós que o modelo de compaixão é Deus, é o Pai Celeste. Sejam misericordiosos, como o Pai de vocês é misericordioso. Mas é também Jesus, a quem recorriam os sofredores, os injustiçados, implorando sempre: Filho de Davi, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade do meu filho. E é bom a gente perceber a atitude de Jesus. Jesus ele nunca negou uma resposta traduzida em boa obra em favor de quem, desde que tem essa atitude de abertura, de acolhida, da fé, lhe pedisse ajuda. Quanto ao julgamento, nós corremos o risco de errar, já que as aparências elas enganam e não conhecemos profundamente o ser humano. O aviso de Jesus, qual é? Que nós devemos praticar boas obras com generosidade, sem nada esperarmos como reconhecimento ou recompensa por aquilo que nós realizarmos, no caso, as boas obras. Porque é assim que Deus age. Deus age sempre de modo abundante. Deus é generoso. Então, quanto mais a gente for gratuito, generosos para com as pessoas, mais o Senhor vai acumular para nós
bens espirituais. Talvez a gente pudesse dizer, a gente pode correr o risco de entrarmos na temática da teologia da prosperidade, mas a gente poderia dizer sim, quanto mais a gente for generoso, gratuito, amoroso com as outras pessoas, nós vamos ser cumulados de bens espirituais, e também, quem sabe, de bens materiais. O decisivo para nós é exatamente que sejamos capazes de praticarmos obras de misericórdia, assim como Jesus sempre praticou na sua vida. Na terça-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 27 de fevereiro, a gente medita, a gente reza a partir do Evangelho de Mateus, o capítulo 23, versículos de 1 a 12. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Ele lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles jejuam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Novamente, nós temos um belíssimo trecho a partir do Evangelho de Mateus para a gente meditar nesse nosso caminho quaresmal. Essa disposição para o serviço, para essa disposição que nós devemos ter permanentemente, para a humildade, para a confiança, para a fidelidade ao seguimento de Jesus. Veja que Jesus faz duras advertências aqui. E as duras advertências, elas atingem primeiramente as lideranças religiosas. Elas reconhecem as Escrituras, fazem belíssimas pregações lá nas sinagogas, apontam os defeitos dos outros, talvez até consigam se esconder atrás dos seus impressionantes discursos. A gente pode dizer assim, que isso que Jesus escreve no Evangelho é uma página que tem uma atualidade. Aos líderes, quem sabe religiosos e políticos, o mestre ele pede que sejam cumpridores do que exigem dos outros. Ao povo em geral, o que Jesus alerta? Alerta para que não se deixe enganar com as conversas de certos líderes. São lobos ferozes disfarçados muitas vezes de ovelhas. Malfeitores também choram diante das câmaras de televisão. Creio que nós todos temos exemplos disso. Então é preciso a gente estar sempre atento, observarmos o que eles fazem. Os títulos podem encobrir atitudes que não são recomendáveis. Então Jesus ele espera atitudes de humildade e generoso serviço ao próximo. A gente poderia, à luz desse trecho, pensar como eu atualizo esse Evangelho de Mateus. Eu acho que não há muito a mudar nas críticas que são feitas por Cristo à igreja lá do primeiro século. As palavras de Deus que os dirigentes da igreja têm a competência de transmitir, elas não devem apenas ser dita ou proclamada,
mas elas precisam necessariamente ser colocadas em prática. E esta palavra, ela deve ser interpretada e atualizada para que possa libertar, para que possa confortar, para que possa salvar e, acima de tudo, possa ser uma palavra que dê esperança para a vida das pessoas. Esse trecho faz com que eu reflita muito sobre a nossa igreja, a atualidade da nossa igreja, a prática de muitos, pode ser lideranças religiosos, podem ser cristãos, leigos e leigas, no dia a dia presente em nossas comunidades. Mas quando eu olho exatamente no conjunto da vida da igreja, que muitas vezes ela está endurecendo suas posições sobre diversos assuntos, seja sobre a participação na Eucaristia, sobre o lugar das mulheres na vida da igreja, sobre a moralidade sexual, enfim, sobre suas recusas em se adaptar ao mundo de hoje. Seríamos tantos temas, mas como que se o mundo estivesse errado ao se recusar a novas realidades vividas pelos homens e mulheres de hoje. E eu penso que isso é muito triste e pode até ser deprimente, porque às vezes a palavra de Deus ela não está sendo proclamada e anunciada. E é verdade, isso se torna triste porque na nossa igreja nós teríamos muita necessidade de ouvir uma palavra que conforta, uma palavra que liberta, que abre os olhos, que une, que preenche a lacuna das nossas divisões entre cristãos, entre as pessoas. Uma palavra que, quem sabe, traga, encha de esperança aqueles que vivem um fracasso, sei lá, podemos dizer um fracasso amoroso, uma palavra que salva sem qualquer discriminação. Nós encontramos, às vezes, um endurecimento que divide, que condena, que desespera. Nós encontramos, como diz o Evangelho, fardos pesados demais para suportar que nada tem a ver com a palavra de Deus. E a missão da igreja, nós temos que ter clareza, ela é de transmitir a palavra, deixar que Deus fale ao mundo de hoje. Não é fazendo exigências, criando proibições excessivas, que nós damos a Deus o seu direito da palavra. E, no entanto, Deus quer nos falar ainda hoje, a todo momento, através das novas realidades que são as nossas, através dos homens e mulheres do nosso tempo. Então, nós não podemos impedir que Deus haja, que Deus fale ao mundo de hoje. E na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 27 de fevereiro, meditamos com o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 17 até 28. Enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. E Jesus perguntou: O que tu queres? E ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. E Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. E então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. Caras, Jesus chama de lado os seus discípulos para falar para eles
como que fosse uma confidência de algo muito importante. Comunica para eles, lá em Jerusalém, que ele vai ser entregue aos chefes, que estes vão condená-lo à morte. E a sua paixão é descrita, então, no Evangelho que nós ouvimos, com 3 verbos. Ele vai ser desprezado, vai ser açoitado e vai ser crucificado. Mas não para nisso. Jesus diz que depois vem a sua glorificação. No 3º dia, ele ressuscitará. A gente lendo isso e talvez nos colocando no lugar dos discípulos, a gente fica pensando, puxa, isso que Jesus está revelando, comunicando, é um cenário difícil, é um cenário sombrio, é um cenário capaz de despertar aflição entre os seus amigos, mesmo porque o caminho do Mestre é o caminho dos próprios discípulos. Porém, não é o que pensam a esposa de Zebedeu e seus 2 filhos, que também são apóstolos. O que diz o Evangelho? Que parece que eles destoam totalmente, que não entendem o que Jesus está lhes revelando, ao mesmo tempo que Jesus fala de todo o seu processo de sofrimento, o que ele vai enfrentar, sua condenação, a seu flagelo, sua crucificação e ao mesmo tempo sua ressurreição, eles estão preocupados com outra questão. Estão preocupados com o lugar de destaque. Eles querem lugar de honra no reino de Jesus. Um à esquerda, outro à direita. Ao passo que ele fala para eles exatamente de sua morte na cruz, da doação, da disposição, do serviço. Os demais apóstolos também anseiam por ocupar os primeiros lugares. Por isso que diz o Evangelho que os outros ficaram nervosos com esse pedido, não concordaram. Por quê? Porque eles acharam assim, por que só os 2? Nós também queremos estar lá. É negativo. Por que negativo? Porque no caminho do discipulado, na comunidade de Jesus, quem quiser tornar-se grande tem que ser servidor, tem que estar a serviço. Serviço aos demais. E de modo especial, nesse demais está incluído o quê? Tem que servir aquele que está caído. Tem que ajudar a levantar aquele que está caído, aquele que está fragilizado, aquele que está invisibilizado. Aí o menor é o maior. Penso que aqui está um caminho para nós também seguirmos. Esse caminho do esvaziamento, o caminho do serviço. O serviço que implica em sermos, de fato, pequenos diante do outro. Com essa meditação, caros irmãos e irmãs, a gente conclui o itinerário desta primeira parte desta 2ª semana do tempo quaresmal. Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira, neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês uma abençoada semana, com as bênçãos do nosso querido Santo Antônio. Paz e bem.